O mês de fevereiro é um mês dedicado a uma divindade específica para nós, que é Iemanjá, Mãe Iemanjá. Eu sei que você pode nem ser umbandista, nem ter relação com o culto aos orixás, em outras tradições, em outras religiões, mas você já ouviu falar de Iemanjá, a deusa das águas, a senhora das águas salgadas, dos oceanos, que tem seu ponto de força nas praias, que carrega o mistério da criação, é a divindade considerada a grande mãe. Iemanjá é a grande mãe, aquela que acolhe, que cuida, que zela, que protege, que disciplina. É o papel de mãe representado na mãe Iemanjá. Inclusive, um dos atributos, uma das características de atuação de mãe Iemanjá, ou seja, aquilo que ela manifesta na nossa vida, é exatamente esse sentimento de acolhimento, que tanto nos falta nos tempos atuais. Iemanjá nos dá a sensação de estarmos no colo dela. Quando mãe Iemanjá ampara uma pessoa, ela pega esse filho e põe no colo, como de fato uma mãe generosa faria. E não importa a idade que esse filho tenha, para mãe Iemanjá, seus filhos são sempre crianças, são sempre seres em evolução, são aqueles que estão progredindo pouco a pouco no seu tempo e nas suas limitações. O orixá, aqui sob a ótica de Umbanda, ele não muda os seus fundamentos, a nossa compreensão do que você pode ver em outras religiões. Na Umbanda também nós nos relacionamos e cultuamos, ainda que de forma diferente, os orixás, que também são cultuados no candomblé e em religiões tradicionais africanas. Mas na Umbanda se cultua de uma outra maneira, que a gente diria até muito diferente do que é cultuado dentro do candomblé, por exemplo. Por quê? Porque na Umbanda o foco dela não é necessariamente um aprofundamento nos mistérios do orixá. Enquanto, quando a gente vai ver para o candomblé, se tem esse objetivo, né? É um aprofundamento na cultura, na tradição, na ancestralidade daquele orixá. Uma pessoa, quando se inicia no orixá, num candomblé, por exemplo, claro, respeitando as diversas variações e diversidades que pode existir nessa prática, mas quando ela se inicia, em tese, ela está adentrando um mistério divino, está sendo plantado nela a semente, a força, o poder de mãe Iemanjá. Logo, aquela pessoa, dentro daquela tradição, passa a fazer parte daquela família de Iemanjá, daquela estrutura espiritual. E por isso, tem que cumprir alguns protocolos ritualísticos, iniciatórios, consagratórios. Lá você vai encontrar, por exemplo, o que a gente chama de quizilas. Por quê? Porque o filho daquele orixá, ou o iniciado daquele orixá, dentro do candomblé, ele vai precisar seguir os protocolos, regras ritualísticas desse orixá do qual ele se iniciou. E entre esses rituais, também e exigências, estão o que chamamos de quizilas. Quando a gente olha para a Umbanda não olha para o orixá e não se relaciona com o orixá sob a mesma ótica do candomblé. Na Umbanda, o orixá é cultuado como uma figura de sustentação. É como uma figura... É num tom de homenagem até, né? A gente entende o orixá como uma potência que sustenta tudo o que existe no mundo, inclusive os nossos guias espirituais, os guias que se manifestam nos terreiros de Umbanda. Eles carregam uma relação energética com a origem e a essência do orixá. Então na Umbanda a gente vai ter uma variação enorme de entidades que vão se manifestar vindo pelos reinos de mãe Iemanjá. Então a gente vai ter, por exemplo, os marinheiros, os marujos, os capitães do mar, os piratas. Nós também vamos ter, vindo pelas mãos de Iemanjá, pelo reino de Iemanjá, as sereias, as caboclas das águas, Janaína, Jandira, Jandara, Jussara, entre muitas outras. São caboclas das águas. E a gente vai ter também outras linhas, como pretos velhos, como caboclos, como boiadeiros, entre outros que também podem trazer uma relação energética com o mar. É claro que a entidade e o orixá, culturalmente falando, são duas coisas diferentes. Mas dentro de um contexto religioso de Umbanda, nós entendemos como forças conectadas energeticamente. Pontos principais que mãe Iemanjá pode atuar, curar e resolver a tua vida. Uma delas, indiscutivelmente,
é na capacidade de relacionamento. Se você tem dificuldades em relacionamento, Mãe Iemanjá é uma força que ajuda demais as trocas, as convivências, as parcerias, as relações genuínas, onde existe de fato amor, honestidade, zelo, desprendimento, cuidado. Quando a gente olha para o amor de Mãe Iemanjá, é diferente de quando nós olhamos para o amor de Oxum. São dois orixás que trazem esses aspectos vinculados ao amor, às relações. Quando a gente fala de Oxum, a gente está falando até de um amor mais atrelado à paixão. É um amor mais visceral, é um amor de apego, é um amor mais emocional, né? Não tem tanta razão por trás do amor manifestado por Oxum. Por isso que as filhas de Oxum são consideradas choronas. São choronas, né? Porque trazem esse aspecto de sempre sentir muito fundo, de sempre se permitir a intensidade quando se trata das emoções. E isso as faz ser mais emotivas também. Isso as faz ser mais emotivas. E aí, quando a gente fala do amor de Iemanjá, aquele que Iemanjá manifesta quando nós temos a oportunidade de nos relacionar com essa força, afirmando, oferendando, passando em um terreiro de Umbanda para receber um axé, quando nós nos conectamos a essa energia, ou, né, como agora aconteceu no dia 2, a tradicional festa de Iemanjá lá em Salvador, no Rio Vermelho. Não sei se você sabe, conhece essa festa, mas essa festa é muito tradicional, eu vou comentar sobre ela. É exatamente um momento que nós podemos nos conectar a essa força, essa energia, a esse poder e ter a partir disso a manifestação do orixá na nossa vida e não dentro da religião só. Porque o orixá, essa é a nossa compreensão. O orixá se manifesta em todos os momentos, em vários aspectos, em vários instantes. Você querendo ou não, você abrindo essa possibilidade ou não, você conhecendo disso ou não. Porque o orixá é uma manifestação do divino nesse mundo. Então, quando em algum momento da sua vida você precisa de algo que está nas mãos de Iemanjá, quando por alguma razão, um exemplo prático, uma Iemanjá também é a senhora da fertilidade. Se você em algum instante tem buscado engravidar, ter um filho, se você tem buscado ampliar, né, a tua família, Mãe Iemanjá pode lhe ajudar com isso. E há momentos que uma mãe engravida sem nem saber que está ali recebendo a manifestação divina de Mãe Iemanjá como a senhora da própria vida. Se uma vida foi concebida a você para que você cuidasse dela, para que você educasse ela, para que você conduzisse ela, é porque Mãe Iemanjá também está por trás dessa decisão. Mãe Iemanjá também está por trás dessa manifestação, dessa bênção na sua vida. Mãe Iemanjá, Mãe Oxum, falam muito sobre o processo de concepção, de gestação, de geração, de nascimento. Esses processos envolvem muito essas mães orixás, profundamente. Então, quando Mãe Iemanjá se manifesta na nossa vida, nós estamos falando de uma energia que espontaneamente irá provocar essas mudanças, essas necessidades, essas características que a gente pode sentir sem nem saber que temos Iemanjá nesse momento do nosso lado, cuidando de nós. Se você está passando por um momento na sua vida onde se sente solitária, desamparada, abandonada, se sente fraca diante da vida, não porque lhe falta capacidades, mas porque lhe falta energia, lhe falta entusiasmo, lhe falta coragem. Mãe Iemanjá é essa mãe que você pode acender uma vela branca, uma vela azul clara na sua casa mesmo, sem nenhuma preocupação. Mas se quiser também num terreiro, e acenda essa vela, peça para Mãe Iemanjá trazer vida para você. Mãe Iemanjá é a senhora da vida.